Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num documento que é fundamental para entender como as coisas funcionam em Pernambuco. Vamos falar da Lei de 2003, que desenha toda a estrutura do Poder Executivo do Estado. É, basicamente, o manual de instruções do governo. Já parou para pensar nisso? Como é que uma máquina tão gigante e complexa, com tanta coisa para fazer, se organiza para servir milhões de pessoas? Pois é, a resposta está numa lei, que funciona como se fosse a planta baixa de todo o sistema. E essa planta que a gente vai explorar agora. O nosso roteiro aqui vai ser bem simples, seguindo essa ideia da planta baixa. Primeiro, a gente entende o que é esse documento. Depois, vamos conhecer os personagens principais, dar uma olhada na lista de tarefas do governo, entender como o trabalho é feito e, no final, por que tudo isso importa, e muito, no nosso dia a dia. Então, vamos começar pela base de tudo, né? O alicerce. Para a gente entender como a casa funciona, primeiro a gente tem que olhar a planta. E a nossa planta aqui é a lei que organiza todo o poder executivo. Olha só, a gente está falando da Lei Complementar número 49, que nasceu lá em 31 de janeiro de 2003. Foi ela que estabeleceu o modelo moderno de como o governo de Pernambuco tem que operar. E o legal do artigo 1º é que ele é super direto, mas ao mesmo tempo de estudo. Numa frase só, ele já responde 3 perguntas essenciais. O que o governo faz, que são as áreas de atuação, como ele faz, ou seja, os meios e as formas, e, claro, quem faz, que é o Poder Executivo. É tipo o resumo da ópera, sabe? Ok, se a lei é a planta baixa, quem são os arquitetos e engenheiros que colocam o projeto de pé? Vamos ver agora quem são as figuras que comandam essa estrutura. A estrutura aqui é bem direta, sem mistério, como diz lá o artigo 2º. No topo da pirâmide, o governador. Mas ele não está sozinho, claro. Ele conta com o apoio do vice-governador e uma peça fundamental, dos secretários de Estado, que são, na prática, os chefes de cada área do governo. Tá, mas o que faz um secretário, no fim das contas? O artigo 3º mostra que eles são bem mais do que simples administradores. Eles estão ali para auxiliar o governador, ajudar a bolar as políticas públicas, coordenar suas equipes e, o mais importante, garantir que tudo saia do papel. Eles são de verdade a espinha dorsal da gestão. Beleza, a gente já sabe quem são as pessoas. Mas qual é a lista de tarefas delas? O que exatamente está na lista de responsabilidades do governo? O que ele precisa entregar para a população? Antes de sair listando, rapidinho, vamos só alinhar o conceito. Áreas de atuação são basicamente os setores da sociedade onde o governo do estado tem a obrigação de meter a mão na massa, seja sozinho ou em parceria com outros. E aqui tem um ponto super importante, que está lá no artigo 7º. A lei divide a atuação do governo em duas. De um lado, a atuação exclusiva. Pense em segurança pública, por exemplo. São coisas que só o Estado pode fazer. Do outro tem a atuação concorrente, como saúde e educação, onde ele divide a responsabilidade com os municípios, o governo federal e até com a iniciativa privada. Essa diferença é crucial, porque ela define o campo de jogo e mostra onde a cooperação é o único jeito de fazer o serviço chegar lá na ponta. Ok, já vimos quem faz e o que é feito. Agora falta a gente responder uma pergunta fundamental. O como? De que maneiras o governo consegue colocar seus planos em prática? Essas formas de atuação nada mais são do que as ferramentas que o governo tem na sua caixa para trabalhar. Pensa assim, é a diferença entre você mesmo construir um muro na sua casa ou contratar uma construtora para fazer o serviço. O artigo 8º detalha bem essas duas ferramentas. A ação direta é quando o Estado age com a sua própria estrutura. Um hospital público gerido direto pela Secretaria de Saúde é um bom exemplo. Já a ação indireta é quando ele chama parceiros para o jogo, tipo a concessão de uma rodovia para uma empresa privada cuidar ou um convênio com uma ONG para administrar uma creche. Essa flexibilidade é o que permite ao governo escolher a ferramenta mais eficiente para cada desafio. Certo. Mas no fim das contas, por que isso tudo importa? Por que a gente está aqui analisando uma lei de mais de 20 anos? A resposta é simples. Essa planta baixa não é uma peça de museu. É um documento vivo, que tem um impacto direto e constante no nosso dia a dia. Uma coisa curiosa é que se você pegar a lei para ler, vai ver um monte de trechos marcados como revogado. E isso não é um problema, muito pelo contrário. Isso mostra que a estrutura não está congelada no tempo. Ela vai se adaptando conforme as necessidades da sociedade mudam. Afinal, os desafios de 2003 não são os mesmos de hoje, né? Então, por que isso é importante? Primeiro, porque define de quem é a responsabilidade. A gente sabe de quem cobrar cada serviço. Segundo, porque cria um sistema mais transparente. E o mais importante, entender como essa estrutura funciona é o primeiro passo para uma participação cidadã mais efetiva. É saber em que porta bater.
E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de ver os personagens, as tarefas e os métodos, qual parte de toda essa grande engrenagem do governo se conecta mais diretamente com a sua realidade? É a segurança, a saúde, a educação? Pensar sobre isso ajuda a gente a entender o verdadeiro alcance do poder executivo.